Nessa aula iremos ver mais algumas opções de como trabalhar com alinhamento e como criar um alinhamento horizontal através de um objeto. Aqui em nosso desenho temos um alinhamento e eu quero editar esse alinhamento. Então, seleciono ele e vou editar a geometria. Então, vou clicar nessa tela, ele vai abrir a opção de ferramenta. Então, primeiro passo, eu quero criar uma curva nesse alinhamento. Então, eu tenho duas tangentes e quero criar uma curva. Então, vou escolher aqui a opção entre duas tangentes, between, né? Seleciono, vou selecionar a primeira entidade, a segunda, ele vai perguntar qual o sentido, né, se é o sentido horário, e eu vou colocar um raio, esse raio 200, e vou dar um Enter, e ele vai dar um fillet no meu alinhamento. Outra opção, eu posso criar uma curva com espiral. Então aqui, ó, espiral, curva, espiral. Então seleciono a primeira entidade, a segunda, confirmo o sentido, ele vai perguntar o raio, vou confirmar 200. A espiral eu vou colocar 75. Coloquei 75 de um lado, 75 do outro, e ele adicionou uma curva com espiral. Caso eu deseje continuar esse alinhamento, eu posso criar uma tangente com curva partindo desse alinhamento. Então, ó. Essa curva ficou muito pequena, eu posso aumentar através do grid ou abrir a tabelinha para editar os valores. Era um valor cheio. Esse alinhamento está faltando um label. Eu só tenho a opção do alinhamento, mas não tenho nenhuma informação desse alinhamento. Como que eu faço para extrair essa informação? Seleciono o alinhamento, vou clicar com o botão direito. Então eu tenho a opção de editar, né, o label desse alinhamento. Então, Edit Alignment Labels. E ele vai abrir essa tela. Aqui nessa tela não tem nada, né? Não tenho nada aqui nessa tela. Eu posso alterar o tipo de label. Então, o que significa esse tipo? Cada tipo extrai um tipo de informação. Então, Major Station ele vai pegar o alinhamento ali de forma linear. Aqui a geometria, aqui eu tenho velocidade, aqui eu tenho a opção do alinhamento vertical, que a gente vai aprender, super elevação. Então, cada tipo é uma informação diferente que ele extrai. E aqui eu tenho um label que eu posso escolher. Então, vamos supor, eu quero adicionar cota do perfil. Ou eu quero adicionar os pontos notáveis, né, os pontos de geometria. Coloquei aqui adicionar, ele pergunta quais eu quero extrair, dei um OK. Qual que é a minha estaca? Minha estaca é a cada 100 metros ou a cada 20 metros eu vou considerar a estaca. Vou alterar aqui e dar um OK. Então, essa é uma forma de adicionar um label. Então, se eu colocar aqui em Settings, Alignment, eu tenho Label. Então, cada um daqueles grupos é um desse. E eu tenho o Label Set. O que é o Label Set? O Label Set é um grupo. Então, aqui, quando eu edito, eu posso adicionar mais de um label. Certo? Tá vendo? Ó, posso adicionar mais que um.
e eu posso salvar esse grupo com essas configurações que eu fiz como um label set. Ou eu posso importar um grupo já feito. Então, import, padrão 100 para 20, ok, ele já trouxe um grupo com todas as informações. Dou um ok, ele trouxe essa informação. Então, um exemplo de edição. Aqui, ele está mostrando o texto de estaca a cada 1 metro. Eu quero que ele mostre a cada 100, a cada 5 estacas. Então, vou editar o label. Aqui, aonde ele está adicionando a cada 20. Então, eu posso colocar a cada 100. Nesse caso, ele sumiu a estaca. Por quê? Se eu quisesse colocar um texto separado, eu teria que colocar um label para o tick e um label para o texto. Nesse caso aqui, vou voltar 20, ele vai adicionar a cada 20. Se eu colocar a cada 10, ele vai adicionar a cada 10, só que como ele só pega o número inteiro, ele vai repetir o valor. Então, tudo isso é configuração de representação. Se eu importar esse padrão mais quilômetro, ele vai adicionar agora um label de quilômetro a cada 500 metros do alinhamento. Então, são formas de configurar os labels. Aqui no alinhamento, aqui eu tenho uma polyline. Então, fiz esse alinhamento, quero criar um novo alinhamento. Só que tenho facilidade de usar o AutoCAD, já fiz aqui com uma polyline. Criei linhas, dei fillet e eu quero criar um alinhamento através desse objeto. Então, alignment, from objects, clico, ele vai perguntar para selecionar o meu objeto. Então, seleciono, dou um Enter e ele vai mostrar essa seta. O que significa essa seta? O sentido de estaqueamento. Então, se eu quero esse sentido, eu dou um Enter. Se eu quero um sentido ao contrário, eu vou colocar Reverse. Então, para mim está certo, dou um Enter. Ele abriu aquela mesma telinha de quando a gente cria a ferramenta. Posso selecionar um grupo, vou colocar aqui, vou deixar esse mesmo nome da contagem, e a estaca eu quero que comece na estaca 5. A estaca 5 ela equivale a 100 metros, então vou colocar aqui 100 metros. Site, não quero criar um site. O estilo do alinhamento, estaca, vai criar curva. Quando tem uma tangente, duas tangentes sem curva, eu vou criar automático uma com raio 200. Não quero isso. Vou apagar a linha existente? Sim, quero que apague. Vou adicionar algum critério? Dessa vez eu não quero. Desabilitei e dei um OK. Ele criou o meu alinhamento. E aqui ele começou na estaca 5. Então, é uma outra forma de criar um alinhamento.